Os deputados federais Kim Kataguiri, deputado do Democratas por São Paulo, e Márcio Labre, deputado do PSL, bem-vindos de volta. Vamos seguir aí, mas eu gostaria de retomar aqui a ideia do que virou oposição e o que é apoio do governo. Neste final de semana, nós vimos ali grupos pró-Sérgio Moro, pró-Lava Jato, apoiando, e grupos pró-Bolsonaro, criticando, chamando o Moro de traidor. Eu gostaria que vocês dois analisassem essa questão. Vou começar com Kim Kataguiri. Primeiro, Dani, gostaria de rebater um ponto que também demonstra desconhecimento do deputado da própria atuação de um parlamentar e do regimento interno da Câmara dos Deputados, que os relatórios, os projetos que eu aprovei não foram em plenário com o presidente Rodrigo Maia, foram na Comissão de Constituição e Justiça, com a presidência do PSL, partido do deputado Lebre, e também na Comissão do Trabalho, presidido pelo PCdoB também, que eu não tenho alinhamento ideológico nenhum. Esse é o trabalho de um deputado, né? Aliás, bem-vindo à Câmara dos Deputados se você ainda não entendeu isso. É dialogar, explicitar, explicar os projetos e assim conseguir apoio e não ficar fazendo live em plenário o dia todo. O deputado já admitiu, e já entrando aí no tema colocado pela Dani, que não sobrou mais liberalismo no governo, que ele está tomando medidas antiliberais sim, que ele está fazendo negociação com o Centrão, que eu não beneficio coisa nenhuma, que eu me elejo com voto de opinião, não me elejo inaugurando obra, nem hospital, nem coisa nenhuma. Então, o que sobrou basicamente desse governo para defender? Aí, basicamente, a gente já teve colocado aí no tema do debate o Sérgio Moro também saindo do governo e denunciando o crime cometido pelo presidente da República. Então, a gente já tem a admissão do deputado bolsonarista, que a política liberal do governo morreu, que agora, nas palavras dele, né, se é que ele sabe o que isso significa, o governo está adotando uma política keynesiana. Segundo, que está fazendo negociação com o Centrão sim, porque precisa formar a base, com esse Centrão que o Bolsonaro sempre repudiou. E terceiro, agora a confirmação que a gente tem do próprio presidente da República, que ele sim cometeu crime, confirmando a própria mensagem ao ministro Sérgio Moro de que ele queria interferir na Polícia Federal para blindar os próprios aliados. E aí que eu coloco a pergunta aí sobre aliados e inimigos. O que sobrou do governo Bolsonaro para defender? A agenda econômica virou bomba fiscal, com o pretexto de recuperar a economia, porque teve gasto na pandemia. Não entendi o que uma coisa tem a ver com a outra. E segundo, também não sobrou ética, também não sobrou moralidade, porque se a gente já tem a própria base aqui do governo, o deputado bolsonarista, admitindo que você tem a abertura de pernas aí para o Centrão no governo, né? O que dá aí, em monta dos cargos comissionados e cargos de chefia, mais de 100 bilhões de reais. E a confirmação, mais uma vez, reforço, hoje do presidente da República, confirmando prova contra si mesmo que cometeu o crime sim. Então, todos os elementos para a queda do presidente da República já estão dados. Dilma, no seu segundo mandato, também quando ficou desesperada, abriu completamente o governo para os mesmos agentes que agora o Bolsonaro está abrindo, Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira e vários quadros ideológicos como esses, que estão com os bolsos cheios de ideologia. E logo depois, o Centrão traiu o próprio governo e acabou derrubando. Então, para mim, é a história se repetindo. Deputado. Eu acho engraçado que ele vai citando a questão da política econômica, depois cita outra coisa, depois cita uma conversa do WhatsApp e fala assim, já tem elemento de prova para derrubar o presidente. Pô, isso é de um amadorismo, rapaz. Pô, seja um pouquinho mais profissional no que você fala, rapaz. E, meu nome não é Lebre, não, é Labre, Márcio Labre, tá? Eu não vou nem falar alguns apelidos, porque não convém aqui, mas vamos lá. O que é importante dizer é o seguinte, a questão do Sérgio Moro, é óbvio que o Sérgio Moro marcou um lugar na história do Brasil. Ninguém tem dúvida disso. Se tornou referência em lavagem de dinheiro, em entender como funciona esse mecanismo, é referência para o mundo, né? A Lava Jato é know-how, né? Desenvolveu um know-how para o mundo inteiro e o Sérgio Moro tem seus méritos, ele conseguiu construir isso através da equipe que ele montou. Hoje é considerado o melhor especialista do mundo em lavagem de dinheiro, em crimes nessa área, ocultação de patrimônio, tanto que levou o ex-presidente Lula à cadeia. Agora, a questão técnica, a qualitativa dele, da formação dele, não quer dizer que numa conduta pessoal, numa conduta de caráter, não haja algumas falhas. Então, o que a gente entende é o seguinte, independente das qualidades do Sérgio Moro, por tudo que ele fez pelo Brasil, na ocasião de sua saída, né, todo o contexto que antecedeu a sua saída, a maneira como ele se desligou do governo, e isso é que está em questão, e isso é que está deixando algumas pessoas, uma boa parte dos eleitores do Jair Bolsonaro, decepcionados, desapontados. É óbvio que com o tempo essa mágoa vai passar, porque o Sérgio Moro prestou um papel importante, mas nesse momento
a postura de agir sem avisar a ninguém, sem avisar ao próprio presidente que às 11 da manhã ele anunciaria a saída, ele deixou para avisar em cima da hora. Então, existe um código de postura que com quem a gente se relaciona, é normal a gente avisar coisas que vai fazer. Então, você soma isso, aí você entrega para o Jornal Nacional. Todo mundo sabe que a emissora do Rio de Janeiro, aqui do Jardim Botânico, é hoje arqui-inimiga do governo Bolsonaro e pauta todas as suas matérias e seus fatos jornalísticos para, de alguma forma, desconstruir o que o governo vem fazendo. Ele entrega de mão beijada para o maior inimigo 2 prints que não dizem absolutamente nada de conversas privadas dentro do WhatsApp. Eu convido o deputado Kim Kataguiri a pegar o WhatsApp dele agora e botar para todo mundo ver. É óbvio que você vai ter conversas que você não gostaria que as pessoas vissem e que não necessariamente te qualificam como um ladrão, como um traficante de influências, né? São conversas privadas que podem ter uma conotação um pouquinho mais íntima ou de algo que não pegaria muito bem falar em público. Então, julgar as pessoas por conversas privadas é, no mínimo, uma cafajestagem. Porque a gente sabe que todos nós temos os nossos pequenos pecados em nossas conversas, então isso já ultrapassa a linha assim, da normalidade na condução e do entendimento político do problema. O Sérgio Moro, o ministro, para finalizar, o ministro Sérgio Moro, infelizmente, ele não conduziu corretamente a sua saída, ele falhou nisso, e no fato dele... E agora, com esse depoimento da Polícia Federal, independente de a gente entrar no mérito, que lá na frente, nas apurações, saberemos se tem ou não tem crime, deputado, a Polícia Federal, mas independente disso, o fato dele premeditadamente guardar 15 meses de conversa já mostra que algo estava sendo feito de caso pensado. E isso é que deixou a população que vota em Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro, desapontado com a postura dele. Certo, Kim? Bom, deputado, você pode ficar à vontade aqui para olhar, para mim também está à disposição aqui meu celular, porque eu posso ter certeza que pode até eventualmente ter algum pecado. Agora, crime eu tenho certeza absoluta que não tem nenhum como teve no celular do presidente da República, né? E eu gostei bastante do triplo mortal carpado que o deputado deu numa tentativa de não se queimar com o eleitorado que gosta do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo não se queimar com o eleitorado que gosta do Sérgio Moro, prestou um bom serviço, tem uma boa formação, mas veja bem, ele teve um pequeno desvio de caráter aqui, mas com o tempo a gente perdoa esse desvio de caráter. Realmente uma tentativa bastante patética de preservar o próprio eleitorado, de ser uma unanimidade na direita, que a gente já sabe que nenhum deputado bolsonarista, nem o próprio Bolsonaro jamais foi, nem nunca será. Efetivamente, o que nós tivemos não foi o compartilhamento de uma conversa privada comum. Todo mundo compartilha alguma coisa com um amigo. Não, cometimento de crime. Você não manda um subordinado seu trocar um diretor-geral da Polícia Federal porque você está incomodado que deputados aliados seus estão sendo investigados. E essa mensagem não é alguma coisa indecorosa, uma piadinha que pega mal em público. É um cometimento de crime, do crime de concussão previsto no Código Penal. E, mais uma vez, eu convido o deputado a fazer a leitura do Código Penal para efetivamente entender o que está dizendo, né? Falar, não, é só uma conversinha ali, um negócio ali. Não é uma conversa de boteco em que ele falou meia dúzia de besteiras. Não é a forma como ele falou, é exatamente o conteúdo do que ele falou que é criminoso. Tanto que, se não fosse, não haveria suspensão por parte do Supremo Tribunal Federal da nomeação e ele não estaria sendo investigado pelo Procurador-Geral da República, nomeado por ele mesmo, em razão desse próprio fato. Investigação essa que já foi também referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, lamento muito, apesar de toda tentativa, apesar de quase colocar aí a perna atrás da cabeça para tentar ficar bem com o eleitorado do Moro e do Bolsonaro, você precisa efetivamente decidir de que lado você está. Se é na direita republicana e legalista que pune o presidente da República quando ele comete crime, ou se é de uma direita populista que simplesmente lambe bota de um capitão que chegou à presidência da República e deixou o poder subir. Abre. Olha só, rapaz, se tem uma coisa que eu não tenho, cara, é rabo preso, bicho. Não tenho rabo preso com nenhum cacique político. Diferente de você, que tem que comer na mão do ACM, né, do ACM Neto, do Rodrigo Maia, do Elmar Nascimento, tem que comer na mão deles. Certo? Então, assim, eu tô tranquilo, cara. Eu fui eleito com voto de opinião também nas redes sociais. O meu partido me dá total liberdade e eu tenho divergências internas junto com a família, com o pai, com o filho, com o Flávio. Não tem problema. Meu posicionamento aqui não é combinado com ninguém. É porque eu acredito. Amigo, preste atenção numa coisa. Eu só falo o que eu acredito.
Eu não faço retórica. Eu não fico montando pauta para falar. Eu cheguei aqui agora no estúdio só com o meu celular. Eu não cheguei com papel nenhum. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu preciso dizer e eu sei as coisas que eu acredito. Eu defendo o que eu acredito. Eu acredito sim, eu não estou fazendo gracinha para eleitor de ninguém. Não estou preocupado com reeleição. Eu cheguei da onde eu vim, eu já tinha minha vida resolvida. Se eu não for reeleito em 2022, eu não estou preocupado com isso. Eu vou falar o que eu acredito e eu acredito sim que não pode se demonizar o Sérgio Moro e desqualificar tudo que foi feito no passado. Mas sim, pode se condenar a conduta dele a partir do momento do contexto da sua saída. E isso sim tem sido o motivo dessa divergência, inclusive de eleitorado. Agora, daqui para frente, como ele vai conduzir a vida dele, de que maneira ele vai se posicionar, se ele vai apontar o canhão para o Jair, se o Jair vai apontar o canhão para ele, aí é uma outra história que está num processo bastante inicial. O que eu estou pontuando é o que aconteceu semana passada, que para todo mundo foi uma grande surpresa e que que nenhum brasileiro gostaria que isso tivesse acontecido, mas o fato está aí e a gente está descrevendo o que foi que aconteceu. É bem simples. Ok, deputados, deixa eu trazer mais um tema para vocês. Ontem nós tivemos uma manifestação que aconteceu em Brasília, em algumas regiões do país, aqui na Avenida Paulista também. Sérgio Moro foi pauta dessa manifestação também, além de alguns pedidos de fechamento de Congresso contra o STF. É uma manifestação antidemocrática ou uma manifestação de apoio ao presidente? Qual é a visão de vocês? Começa com você, Kim. Ambos os pressupostos estão corretos, Gotino. Foi tanto manifestação em defesa do presidente como uma manifestação antidemocrática pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Agora, só respondendo uma provocação do deputado Labre, eu tenho completa atuação absolutamente independente dentro do meu partido, tanto que o meu candidato à presidência da Câmara nesse primeiro biênio foi Marcel Van Hatten, deputado do Partido Novo, não foi do Democratas. Até pergunto em quem ele mesmo, deputado Labre, votou e o PSL votou. Até onde eu me lembro, até onde eu me recordo, líder do PSL, líder do governo e o próprio Jair Bolsonaro apoiaram Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados, diferente de mim, que tem uma postura independente em relação a todos os agentes políticos, seja de qual partido for. Porém, mais um crime cometido aí pelo presidente da República, a participação e incentivo à manifestação antidemocrática. Ele tomou um chega para lá das Forças Armadas hoje, o alto generalato colocando ele no seu devido lugar, dizendo que as Forças Armadas não vão apoiar nenhuma insurreição contra a democracia, contra as instituições republicanas e que vai cumprir a Constituição e não vai aceitar nenhum tipo de flerte. E mais, generais também afirmam que a afirmação de Jair Bolsonaro é de alguém que não conhece a natureza e a essência das Forças Armadas, ou seja, os generais colocando o moleque no seu devido lugar. Labre, como é que você viu a participação do presidente nas manifestações ontem? O que está acontecendo, Gotino, é o seguinte: o Brasil está vivendo pela primeira vez na história uma experiência de forma empírica que nunca foi vivida antes. Talvez lá atrás, no período de Getúlio Vargas. Nós estamos vivendo uma espécie que, na verdade, sempre foi o sonho da esquerda, né? Paradoxalmente, está acontecendo com o governo conservador de direita, que é aquele conceito de democracia direta. Graças ao advento das redes sociais e à expansão das redes sociais e ao alcance das redes sociais, de alguma forma, o Jair Bolsonaro foi conquistando uma relação direta com o eleitor. E isso produziu, de alguma forma, uma certa desconstrução da democracia representativa. Então, os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, isso tem que ser tratado, eu estou tratando isso como um fenômeno, eu não estou fazendo um juízo de valor, a gente está descrevendo uma situação. Os eleitores do Jair Bolsonaro, do presidente Jair, eles passaram por conta de tantas insatisfações, de tantas decepções dos últimos 40 anos de governos civis, de tantas lambanças, roubalheiras, corrupções, eles passaram a depositar sua confiança diretamente no presidente. O presidente foi construindo isso ao longo dos anos, na pré-campanha, na campanha e durante o mandato. Então, o que a gente tem hoje é uma relação da população que elegeu o presidente com ele. E essa relação gera um sentimento de proteção. Então, assim, as pessoas que realmente gostam, acham o presidente uma pessoa autêntica, que não está lá para fazer o jogo que vem sendo jogado há 40 anos, essas pessoas se sentem no dever de proteger o presidente da República
quando ele vai sendo aí achacado por forças políticas que querem a manutenção de uma série de coisas que aconteciam nos governos do PT, do próprio PSDB, nos governos civis. Então, essa é a questão. Essas manifestações, elas sempre têm esse cunho. Não tem nada de robô, tem nada de organização financeira por trás. São orgânicas, são espontâneas. As pessoas montam grupos de WhatsApp, se indignam com essas atitudes como essa do Alexandre de Moraes, de interferir numa prerrogativa constitucional de um presidente, que é nomear um diretor da Polícia Federal. Elas vão se indignando com isso. E elas se mobilizam, entram nos carros e vão para Brasília, vão para São Paulo, vão para o Rio de Janeiro e vão defender o presidente da República. Esse é um fenômeno que a gente não ainda... A ciência política está tentando estudar, mas essa é a realidade que se vive hoje. Então, como é que eu vejo? Eu vejo, no mínimo, como um ato legítimo da população. Se a gente está defendendo o que é certo ou o que é errado, é uma outra discussão. Mas o fato em si é que um ato espontâneo da população, sem nenhuma interferência ou cadeia de comando vindo de Brasília. Podem ter certeza disso. Ok, deputado Kim. Bom, vamos lá. É engraçado ouvir alguém que se diz representante aí, ou defensor de valores liberais, ou de conservadores, ou de um governo conservador, falar em democracia direta, né? Nem o Rousseau defendia democracia direta, aí um dos pais... Eu não estou defendendo nada, rapaz. Deixa de ser cínico. Da esquerda... eu não estou defendendo nada, eu estou descrevendo. Descrever não é defender, pô. Vamos lá. Para de ser cínico, rapaz. Descrevendo ou defendendo... Kim, calma. Descrição é uma coisa, defender é outra. Deputado Marcos Tenha, no mínimo, noção de semântica. Deputados, deixa Vou eu ficar só quieto pedir. agora. Isso, não, só para que quem está em casa possa acompanhar, porque se os dois falam ao mesmo tempo, quem está nos acompanhando simplesmente não consegue entender ninguém. Ah, porque ele é cínico, pô, ficar fazendo esse tipo de coisa. Eu já devolvo a palavra para o senhor, deputado, e aí o senhor consegue fazer todas as suas considerações livremente, sem qualquer tipo de restrição. Mas agora eu vou restituir o tempo do Kim para que ele possa voltar a falar. Obrigada. Obrigado, Dani, aí por conter o ataque de pelanca. Mas continuando aqui no raciocínio, não existe nenhum tipo de democracia direta. Você teve manifestações pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. É efetivamente isso que a gente viu nas ruas. Não tem nenhuma conexão direta do presidente com a população. Ele foi eleito como qualquer outro presidente foi, como Fernando Henrique, Dilma, Lula. Aliás, está tendo menos popularidade até do que a Dilma no seu primeiro mandato, né? Então, é a primeira vez na história desse país que nós temos um presidente em 40 anos de governo civil, que na verdade são menos de 35, que tem uma conexão direta com o povo e que pode fazer essa promoção e que a ciência política estuda. A ciência política não está estudando fenômeno nenhum. Na verdade, efetivamente, o que a gente está vendo é o núcleo duro, radical, bolsonarista indo para a rua para demonstrar desesperadamente o apoio ao presidente, da mesma maneira que a CUT ia defender o mandato da Dilma no seu segundo mandato, no finalzinho ali, quando estava no momento mais decadente, e radicalizava o discurso falando que ia pegar em armas, que se tirassem a Dilma, o bicho ia pegar e etc. É a mesma coisa que está acontecendo com o Bolsonaro agora. Kim, te dá o mesmo tempo pro deputado Márcio Labre e aí a gente já entra com o próximo tema aqui com a Dani. Por favor, Perfeito. deputado. Bom, núcleo duro é engraçado ele falar de núcleo duro, pô. Primeiro que eu estava no Rio, nem em Brasília eu estava, nem fui para passeata, estava com meu filho. Segundo, teve semana passada alguns militantes querendo fazer passeata na porta do presidente Rodrigo Maia. Eu me posicionei contrário, porque eu acho que tem um limite. Ninguém tem que ir na porta de um parlamentar, por mais que ele seja hoje passando pela dificuldade que ele está passando de popularidade. Não sou a favor de fazer baderna na porta, porque tem a família, tem a mulher, tem o filho. Eu não sou favorável. Eu acho que tinha que fazer uma carreata em outro lugar. Na porta, não. Você vai interferir na família. Então, assim, como é que eu sou núcleo duro? Eu não fui na domingo passado, não fui nessa de domingo de Brasília. Foi 4 deputados da base bolsonarista que estavam lá, indo, porque alguns são de Brasília, inclusive. Então, assim, e outra coisa, como é que você fala que ele não tem conexão direta com a população, rapaz? Como que você diz uma coisa dessa? As coisas são autoevidentes. É graças a isso que ele se elegeu com um orçamento de R$1 milhão. Ele se elegeu com live no Facebook. Como que você pode ter a coragem de dizer que ele não tem conexão com as pessoas? Tanto que basta você sair na rua. Saia na rua e veja a indignação que a população, de um modo geral, está tendo com o que está se fazendo. Tudo que está se fazendo, inclusive com você. Perfeito. Vamos medir a minha popularidade e a sua. Eu desafio você a fazermos uma pesquisa qualitativa para saber qual a popularidade do Márcio Labre e a sua, em termos de aceitação pelo seu novo posicionamento, que em 2018 não era esse. Era, né? Deixa eu pedir, Bolsoquim. Era Bolsoquim. Deputado, como nós avançamos aqui no tempo, eu vou pedir para que façam suas considerações finais, 1 minuto para cada um. Eu vou, desta vez, cronometrar e peço a compreensão de todos. Kim Kataguiri, por favor.
Bom, primeiro aqui, lamento que tenha baixado o nível do debate nesse ponto, devido à postura do meu interlocutor, mas de todo modo acho que ficou bastante claro aqui o desespero e o despreparo daqueles que têm de defender Jair Bolsonaro, né? Aqueles que a todo custo se encostam no governo, não por razões de ideais ou republicanas, mas simplesmente por desespero político. Ficou claro que não tem mais o que defender. Nós tivemos uma admissão aqui da articulação com o Centrão, nós tivemos uma admissão aqui da política antiliberal. Então, pessoalmente, para mim, não sobrou nada. Minha postura de 2018 até hoje não mudou absolutamente nada. Continuo liberal, continuo defendendo a agenda liberal. Quem não defende essa agenda é o próprio governo. E só para informação do deputado, eu não fiz campanha, nem bolsoquim, nem fui 17, nem fiz arminha, nem tive Jair Bolsonaro no meu santinho no primeiro turno das eleições de 2018. Fiz campanha para Jair Bolsonaro quando eu, pessoalmente, já estava eleito, diferente de muitos. Muito obrigada. 3 segundos faltou, Kim. Obrigada. Deputado Márcio Lábrea, 1 minuto, por favor. Bom, infelizmente, nós estamos vivendo uma realidade diferente no Brasil. Nós temos um presidente da República que chegou ao poder com uma agenda que precisava mudar uma série de problemas que o Brasil vem atravessando há mais de 40 anos, uma agenda de reformas importantes, que estava num caminho razoavelmente bom, positivo. A gente tinha uma perspectiva de PIB muito interessante para esse ano. Infelizmente, nós tivemos esse problema aí da pandemia. Ele mudou totalmente esse panorama, que justamente obrigou o governo, inclusive, a ter que recorrer a gasto público por conta da economia destroçada pelos governadores irresponsáveis, por gente do partido que este meu colega aí faz parte, que apoia, né, uma quarentena que não demonstrou de forma alguma o achatamento de curva, tem o mesmo comportamento de países que não adotaram quarentena, ou seja, a curva de contaminação é a mesma. Ok. Deputado, obrigado. Márcio Lábrea, deputado do PSL. Obrigado. Kim Kataguiri também com a gente. Obrigado pela sua participação aqui no Debate 360, falando sobre tudo que aconteceu no final de semana envolvendo o Sérgio Moro, as manifestações. Agradeço a participação de ambos. Boa tarde para vocês.